Olá! Hoje nossa aula será de português. Utilizaremos o módulo 2 e estudaremos estudo da língua, formação de palavras, das páginas 59 a 64. Aqui nós vamos verificar alguns exercícios. Vamos lá. Analise as palavras a seguir: motor e bimotor. Na letra A diz: a palavra bimotor foi formada com acréscimo de uma parte no início da palavra motor ou uma parte ao final da palavra motor. Letra B. Que parte foi acrescentada à palavra motor para formar a palavra bimotor? Isso você vai ter que verificar na palavra. Letra C. Essa parte tem sentido de negação, duplicidade ou diminutivo. Aqui no número 2, nós vamos analisar as palavras abaixo. Motor e motorista. A palavra motorista foi formada com acréscimo de uma parte no início da palavra motor ou uma parte no final da palavra motor. Que parte foi acrescentada à palavra motor para formar a palavra motorista? Essa parte indica profissão, oposição ou repetição. Algumas palavras são formadas com acréscimo de prefixo, que é a parte adicionada no início da palavra, ou sufixo, que é a parte adicionada ao final da palavra. Veja alguns exemplos de prefixos e sufixos e os sentidos que eles podem ter. Aqui nós temos alguns prefixos: in, de negação, onde nós temos as palavras infeliz, impossível, ilegal. Prefixo des, que é de negação ou de ação contrária, como nós vemos, desleal, desacreditar, e outros prefixos. Já aqui nós temos alguns sufixos, os que ficam no finalzinho da palavra. O primeiro nós temos ânio, que dá sentido de lugar, litorâneo. Eiro ou ista, que dá sentido de profissão ou nome de planta, como porteiro, dentista, cajueiro, entre outros sufixos. Na formação das palavras, é comum a necessidade de fazer algumas adaptações, suprimir ou adicionar letras, por exemplo. Veja os exemplos a seguir. Bolo. O maisinho fica bolinho. Formiga, tira o A, mais o U, mais eiro, fica formigueiro. Nessa atividade, nós vamos escrever o diminutivo de cada palavra. Vocês devem lembrar que diminutivo é quando nós diminuímos o substantivo. Exemplo: se o menino está no grau normal, para que ele seja um diminutivo, vai ser um menininho. Isso vocês vão fazer em todas as outras palavras. Quais partes você acrescentou às palavras para formar o diminutivo delas? Aí você vai ver que parte você teve que acrescentar e escrever aí na letra A. Essas partes são chamadas de prefixos ou sufixos. Justifique sua resposta. Aí você vai ter que dizer se foi prefixo ou sufixo, e na hora de justificar, você vai ter que saber que prefixo é o que você adiciona no início dessa palavra e sufixo é o que você adiciona no final. Assim vai ficar bem fácil de justificar. Forme palavras ligando os prefixos às palavras mais adequadas, depois escreva-os abaixo. Aí nós temos os prefixos bis, des, pre e hiper. Vamos dar o primeiro exemplo. Bis, ligar, não teria como. Bisavô, sim. Então a primeira palavra que nós vamos formar seria essa, bisavô. E depois vocês vão continuar formando essas palavras e escrevendo depois todas elas nas linhas abaixo. Aqui vocês vão juntar as sílabas de cores iguais e escrever nas linhas abaixo as palavras que elas formam. Basta juntar as cores e formar palavras.
Assinale com X a alternativa correta em relação às palavras que você formou. São formadas apenas por acréscimo de prefixo? São formadas apenas por acréscimo de sufixo? Ou são formadas por acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Sempre lembrando, prefixo é o que está no início da palavra, sufixo é o que está no final da palavra. Agora, crie duas frases empregando em cada uma delas uma das palavras que você formou. Aí a resposta é pessoal. Leia os títulos de notícia a seguir e sublinhe em cada um deles as palavras formadas com acréscimos de prefixo e sufixo. Mais uma vez eu vou lembrar. Prefixo, pedacinho colocado no início da palavra. Sufixo, pedacinho colocado no final da palavra. Leia os sufixos e os prefixos do quadro a seguir. Semi, mente, i, ão, des. Agora acrescente um prefixo ou sufixo do quadro às palavras abaixo para formar outras palavras. Forme palavras com base na combinação sugerida. Faça as adaptações necessárias. Aí você tem uma imagem e tem um sufixo, o pedacinho que fica no final. O primeiro exemplo seria um abacate mais eiro, que vai ficar abacateiro. Continue o exercício e até a próxima aula.